Muito bom dia, queridos irmãos, muito bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Estamos iniciando uma nova semana hoje, segunda-feira, já estamos no dia 12 de fevereiro, né? Estamos aí no meio desse feriado prolongado, mas glória a Deus que estamos iniciando essa semana. Muitos não estão trabalhando, na verdade, estão aí no Brasil descansando, isso é importante. E então vamos aproveitar, né? Aproveitar e ter esse tempo na presença do Senhor. Então vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas neste dia. Glória a Deus, irmãos. Eu estou muito feliz que você esteja aqui acompanhando as nossas ministrações. Eu louvo a Deus, fique firme, né? Porque eu sei que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, né? Acredito que vamos ainda por mais algum tempo, porque, como eu disse, a intenção é que nós possamos animar a vocês, aqueles que têm essa dificuldade de buscar a Deus todos os dias, né? E também a oportunidade de nós estarmos juntos todos os dias, né? Já que eu estou longe. Para mim é um prazer. Eu vejo todos aí que estão acompanhando e deixam sempre aí um coraçãozinho, né? Eu já entro já logo às 4 da manhã aqui, né? Às 7 da manhã aí. E já tem muita gente que quando eu aviso, olha, vamos entrar em 5 minutos, já estão aí pendentes, já estão atentos, né? E já me mandam, ó, vamos aí, tamo junto, né? Glória a Deus. Parabéns para você, viu? Você que tem feito isso. Eu quero terminar exatamente esse capítulo que nós vimos ontem, que foi de 2 Coríntios capítulo 4. Nós lemos um pedaço dele. Eu quero ler os 3 últimos versículos desse capítulo para terminar essa palavra, porque é uma palavra tremenda, né? E eu não gostaria de passar por ela. Então nós vamos ver 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ver dos versículos 16 a 18. Então, 2 Coríntios capítulo 4, de 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse encerramento desse capítulo aqui, que o apóstolo Paulo coloca, ele, na verdade, ele faz um desfecho falando exatamente sobre as lutas que ele passa, né? E sendo um exemplo para a igreja, né? Então ele coloca, não, irmãos, nós não desfalecemos. Ele está falando para ele, depois de tudo que nós temos passado e temos vivido, todas as lutas, todas as tribulações, né, que ele descreveu aqui um pouquinho no versículo 8 que nós vimos ontem, ele conclui dizendo, olha, irmãos, então quero dizer uma coisa, diante de tudo isso eu quero dizer para vocês, eu não vou me desfalecer, eu não vou desanimar, né? Eu não vou ficar desanimado, né? Então ele coloca que ainda que, e aqui é um erro, né? E eu quero colocar isso para que você não se perca, porque eu já ouvi isso de uma pessoa, de um líder, de um ministro, quando eu li esse texto e nós estávamos falando sobre a importância de nós buscarmos a restauração da imagem de Deus, né, nesse corpo externo e não pecar, né? Então ele me rebateu com esse versículo, ele fala, você está errado, ele me disse, né? Porque nós vamos sempre, não tem como não pecar. Veja o versículo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala, ainda que o homem exterior se corrompa, né? Então esse homem exterior ele vai pecar. Então, por quê, irmãos? Porque aqui não é nem questão de que eu respeito
mas não concordo. Não, isso está errado. Por quê? Porque a escrita, essa tradução, ela está errada. Então existe muita falha, porque quando ele fala o homem exterior se corrompa, na verdade, a palavra que significa é ainda que esse homem se desgaste, canse. O homem exterior, essa parte externa, o homem físico, com os anos, evidente, nós vamos ficando velhos, irmãos. Já passei dos 50 já, minha barba tá branca, né? O meu cabelo já foi. Esse homem exterior, ele vai se acabando, ele vai se desgastando, ele vai cansando. Então quando ele fala, ainda que esse homem exterior vá se desgastando ao longo dos anos, porque isso é natural, isso faz parte do ser humano, então ele diz, mesmo acontecendo isso, então o meu homem interior, né? Aí que é tremendo. O homem interior, ele se renova de dia e dia, ou seja, ele se eleva a cada dia. Cada dia está sendo restaurada a imagem desse corpo espiritual através dos meus atos externos desse corpo físico sem pecar. A imagem do Espírito está sendo restaurada. Tremendo isso, irmãos. Então, existe esse equívoco, esse engano na hora de dizer que o homem exterior ele pode pecar, porque Paulo falou ainda que se corrompa. Não é que ele se corrompa. E sim, é que ele se canse. Com o tempo ele vai ficando velho, vai envelhecendo. Então, vai se desgastando, vai ficando velhinho, barba vai ficando branca, cabelo vai caindo. Mas o homem interior, se renova a cada dia, né? Ele se restaura a imagem todo dia, ele se eleva a cada dia, né? Então, e ele fala, por que isso acontece? Porque dando outra palavra de ânimo para a igreja. Eu quero te dar essa palavra de ânimo, meu irmão, né? Você que está aí levantando essa semana, né? Nesse dia, ele fala assim, essa momentânea, primeiro que ela é leve, a tribulação, porque parece até um pouquinho contrário isso, né? Como uma tribulação pode ser leve, pode ser momentânea. Parece que esses adjetivos não cabem para a palavra tribulação, porque se é tribulação, você já entende, ela é pesada e longa, né? Mas não, ele fala assim, olha, deixa eu falar um negócio pra você, essa tribulação que você está passando, ela é leve, ela é momentânea, e vou te dizer, por mais dura que ela seja, né, ela vai causar em você, olha o que ela causa, ela vai produzir em você uma glória, um peso eterno de glória, excelente. Por quê? Porque vai vir a tribulação, vai vir o problema e você vai ficar firme, o teu corpo espiritual restaurado, você vai cada dia mais restaurar esta imagem, você fica firme, isso vai produzir em você um peso de glória excelente, irmão. Não desanime, ouça aqui o que a palavra de Deus está te falando, né? E ele termina dizendo no versículo 18, não atentando nós, ou seja, não nos distraindo, né, com as coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem, elas são temporais, elas passam, elas vão acabar. E elas são terrenais. E as que se não veem são eternas. As coisas terrenais, as coisas terrenais, elas são temporais. E ele faz aí uma alusão ao que ele mesmo, o apóstolo Paulo, fala na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ver? Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai, ou seja, buscai, que tome o lugar do seu pensamento nas coisas que são de cima e não nas terrenais, não nas que são da terra. Então ele está fazendo aqui um coro com esta fala. As coisas terrenais, elas passam. E o que não passa são as revelações, as coisas eternas, elas são do alto, né? As coisas que são do alto, que você coloque a sua atenção nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. É isso que nós temos que buscar, que deve preencher o nosso pensamento. Então que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão, minha querida irmã, neste dia. Aproveite esses momentos aí, nessa segunda, que é aí um feriado, né?
e busque ao Senhor, tenha um momento de louvor, de adoração, busque a presença do Senhor, aproveite esses momentos, né? Ore ao Senhor e medite na sua palavra, transcrevendo a sua palavra. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia excelente com a sua família e que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Deus te abençoe.